Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, nesta terça-feira, dia 2 de março de 2021. E nesse vídeo aqui a gente vai falar muito de campeonato estadual. Eu vou trazer para vocês a situação do campeonato paranaense, que foi paralisado, a rodada deste meio de semana foi suspensa. Eu vou trazer para vocês então os motivos, que levaram à suspensão do campeonato paranaense. Vou falar também que no Ceará, o Ceará que está rolando aí a primeira fase, teve goleada por 8-0 na rodada disputada nesta segunda-feira. Próxima rodada acontece na quinta e já tem time com a corda no pescoço e que pode ser rebaixado já nessa próxima rodada. Vou falar também da Copa do Nordeste, que encerra a sua primeira rodada nesta quarta-feira com o jogo Fortaleza e CRB. Eu vou trazer para vocês os resultados da primeira rodada e também a classificação atualizada. E também vou trazer aí o tabelão, vários campeonatos estaduais acontecendo neste meio de semana. Eu vou trazer para vocês todos os jogos dos estaduais, inclusive o Campeonato do Rio de Janeiro está começando. Tem um vídeo aqui no canal já especial para falar sobre o Campeonato do Rio de Janeiro e também o Campeonato Paulista. Tem outro vídeo para falar sobre o Campeonato Paulista. No vai e vem do mercado, eu vou falar para vocês que o Vila Nova está emprestando aí um destaque da equipe para uma equipe da Série A e também o Paysandu, o Paysandu fechou com um jogador que já tinha acertado com uma equipe do Rio de Janeiro, inclusive já tinha sido apresentado por essa equipe, mas mudou de ideia e vai ser reforço do Paysandu no Campeonato Paraense e também na Série C do Campeonato Brasileiro. Eu vou trazer para vocês quem é esse jogador. E lembrando, se você está chegando agora, está gostando do conteúdo, aproveite para se inscrever e ativar o sininho para você ser avisado sempre que vídeos novos forem publicados. Inclusive nesta terça-feira eu publiquei um vídeo falando aí de todos os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil e como foi realizado o sorteio. Depois desse vídeo aqui você vai lá nas nossas playlists e veja lá o vídeo que eu trago aí todos os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil. E agora sem mais delongas, porque o vídeo aqui vai ser um pouquinho demorado hoje, tem muita coisa para falar. Vamos iniciar o assunto, E eu comecei o vídeo falando aí sobre hoje dia 2 de março, Eu tava com essa data na cabeça, hoje completa aí 25 anos do acidente dos Mamonas Assassinas. Olha, tanto tempo já, Os Mamonas aí que tiveram uma breve carreira, mas uma carreira marcante, Infelizmente aconteceu esse acidente aí na quase que madrugada do dia 2 pro dia 3 de março de 1996, E infelizmente aí ceifou a carreira da banda aí, que era muito divertida. Quem foi da época, da molecada da época curtiu muito, Talvez a molecada de hoje não tenha noção da dimensão do que foram os Mamonas Assassinas 25 anos atrás. Mas enfim, vamos falar de futebol. Vamos começar falando então do Vila Nova, porque o Vila Nova emprestou o volante Pablo, um dos destaques da equipe na última temporada, para o Bahia, Ele vai ficar lá no Tricolor de Aço até o final deste ano. Ele tem contrato com o Tigre até 2022. O Pablo tem 21 anos e foi um dos principais jogadores, como eu falei, na conquista do título da Série C do Campeonato Brasileiro. Meia de origem, ele passou a atuar mais recuado e formou dupla de volantes com o Dudu. Desde a final da Série C, contra o Remo, lá em 30 de janeiro, o jogador não foi mais utilizado pelo técnico Márcio Fernandes, tanto nos jogos da Copa Verde como também no Campeonato Goiano. Isso porque ele já estava sendo negociado. Então, a diretoria e a comissão técnica, para preservar o jogador, de repente aí, evitar qualquer problema de contusão, uma lesão mais séria, ele resolveu tirar ele de campo, deixar ele descansando um pouco ali, se recondicionando, para até essa negociação ser sacramentada. E agora saiu aí o acordo. Ele vai jogar no Bahia até o final deste ano. Daqui a pouco a gente vai falar também mais aí sobre os times do Nordeste, Tem assunto aí para falar da Copa do Nordeste. Bom, seguindo o vai e vem, vamos agora para o vai, ficou e foi. Isso porque o Paysandu, ele acertou a contratação do meio atacante João Paulo, que jogou a última temporada no ABC. O jogador, de 27 anos, havia acertado com a Portuguesa do Rio de Janeiro, inclusive tendo sido anunciado como novo reforço do Rubro Verde. Porém, rescindiu o contrato com o clube carioca e assinou o contrato com o Papão, válido até 30 de novembro deste ano, ou seja, até o final da Série C. O atleta chegou a Belém, em Belém na tarde dessa terça-feira, dia 2. Inclusive já tem até, como vocês podem ver aí, já foi até divulgado oficialmente pelo Paysandu. O João Paulo jogou no ABC na temporada passada, time pelo qual marcou 10 gols em 24 jogos. O meia é natural de Vila Velha, no Espírito Santo, e tem passagem pelo Rio Branco local, também pelo Internacional, onde defendeu a equipe sub-23, pelo Bahia, CSA, Fortaleza, CRB, Ferroviária de Araraquara, Sampaio Corrêa e também no Londrina. Jogador aí bastante rodado, então,
no futebol brasileiro, mais um reforço para o Paysandu no Campeonato Paraense e também aí para a Série C do Campeonato Brasileiro. Do Pará para o Paraná, né? Vamos falar aí do Campeonato Paranaense, que de todos os estaduais de 2021, o Campeonato Paranaense é o disparado, o mais problemático de todos aí, tudo em função por causa da pandemia, né? Na primeira rodada, apenas 2 jogos aconteceram, né? Aconteceram apenas um jogo no sábado e outro no domingo. Inclusive o jogo lá em Londrina, os jogadores já estavam aquecendo no gramado, né? Os jogadores do Londrina e Maringá já faziam um trabalho de aquecimento no gramado, quando chegou uma viatura da Guarda Municipal no Estádio do Café, estacionou ali a viatura na entrada da área e falou, ó, não vai ter jogo aqui porque a prefeitura não está permitindo partidas de futebol. E agora, né, nesse meio de semana, não vai ter nenhum jogo. Isso porque a Federação Paranaense suspendeu, né, toda a segunda rodada, que iria começar nesta terça-feira e irá até quinta. A decisão aconteceu após o veto de todos os municípios para a realização de partidas em meio ao decreto estadual de combate à pandemia, além de recomendação do Ministério Público de que não sejam realizados jogos. A decisão já foi anunciada oficialmente, né? Já está até no site da Federação Paranaense de Futebol. Então, os jogos que não vão acontecer neste meio de semana são Paraná Clube Londrina, né, que ia acontecer nessa terça-feira lá na Vila Capanema. Também não vai acontecer Rio Branco e Cianorte, Azuris e FC Cascavel, Maringá e Curitiba, e Cascavel e Toledo. Todos esses na quarta-feira, além de Atlético e Operário, que seria na quinta-feira. E não há previsão ainda de quando esses jogos possam ser retomados. A expectativa da federação é que as partidas voltem a ser disputadas a partir do dia 8 de março, né, ou após o dia 8 de março, quando chega ao fim desse decreto estadual. Londrina, Curitiba, Cascavel, Toledo e Maringá já haviam pronunciado que não receberiam as partidas no período do decreto, né? Então, até dia 8 de março, na próxima segunda-feira, sem futebol lá no estado do Paraná, infelizmente, né? Eu espero que isso aí não se torne uma tendência para outros estados, né? Porque o calendário já está tão apertado e, sinceramente, eu acho que o futebol, né? E eu vou falar aqui uma opinião pessoal, né? O futebol talvez até ajude mais do que atrapalhe, porque quantas pessoas descobriram que estavam, né, infectadas por conta do futebol, por conta dos testes, né, feitos antes das rodadas? Quantas e quantas pessoas não descobriram que estavam infectadas e talvez se não fosse o futebol, talvez se não fosse as partidas de futebol, eu não falo só dos jogadores, mas eu falo de funcionários dos clubes, membros da comissão técnica, talvez essas pessoas, se não fosse pelo futebol, talvez nem fariam os testes e aí, quando descobrissem que estavam infectadas, talvez já poderia estar numa situação um pouco mais grave, né? Então, na minha modesta opinião, eu particularmente acredito que o futebol, ele, nesse sentido até, ele acaba ajudando mais do que atrapalhando. E outra, não há público, né? Então, mas enfim, não vou contestar aqui a decisão do governo estadual do Paraná, nem do Ministério Público, né? Cada um tá fazendo aí, tomando as medidas que achem mais cabíveis, né? Mas só pra gente completar aqui o assunto do Campeonato Paranaense, como eu falei, dos 6 jogos que estavam previstos pro final de semana, apenas 2 aconteceram, que foi a vitória do Cianorte sobre o Atlético Paranaense e também o jogo entre o Operário e Azuris, né? Foram as únicas partidas que a bola rolou na primeira rodada do Campeonato Paranaense, que agora já tem praticamente aí 2 rodadas em atraso. A do final de semana possivelmente não vai acontecer, e aí a federação vai ter que encaixar entre os jogos da Copa do Brasil, né, essas partidas que não foram realizadas. A sorte é que o Atlético Paranaense neste ano não está na Libertadores da América, né? Mas vai conseguir entrar na terceira fase da Copa do Brasil, então acaba salvando aí algumas datas, né? Então, as datas que, por exemplo, o Atlético Paranaense estaria jogando a Copa do Brasil, já dá para repor. Mas o Atlético é um dos que ainda conseguiu jogar na primeira rodada. Bom, agora vamos falar do Campeonato Cearense, porque o Campeonato Cearense teve bola rolando na segunda-feira. Na segunda-feira foi tanto assunto para falar, né? Copa do Brasil, enfim, um monte de coisa que acabou passando batido. Então vamos falar do Campeonato Cearense, que teve a realização da 5ª rodada daquela primeira fase nesta segunda-feira e com goleada. A rodada começou com a equipe do Atlético vencendo o Crato pelo placar de 2-1, resultado que deixou o Crato com a corda no pescoço. O time é o último colocado com apenas 2 pontos. Daqui a pouco eu vou passar a classificação atualizada aí para vocês poderem acompanhar. E o time pode ser rebaixado já na próxima rodada. Então, pro Crato a situação ficou difícil. Já o Atlético
O Atlético aí segue ali numa boa quarta colocação com 8 pontos, se afastou um pouco ali da zona do rebaixamento, está praticamente classificado para a segunda fase. O grande destaque dessa rodada foi a goleada de 8-0 do Caucaia sobre o Barbalha. O resultado também deixou o Barbalha na zona de rebaixamento. A equipe soma 4 pontos, né? Soma os mesmos 4 pontos que o Guarani de Sobral. Porém, essa goleada deixou a equipe com menos 12 gols de saldo, né? E aí o Barbalha está numa situação bem complicada. Já o Caucaia, né? 10 pontos ganhos junto com o Ferroviário, porém tem um saldo de gols bem melhor. Falando no Ferroviário, o Ferroviário aí na reedição da final da Copa Fares Lopes bateu a equipe de casa pelo placar de 1-0 e divide com o Caucaia aí a primeira posição, ambos com 10 pontos. E fechando a rodada, o Pacajus, que é o terceiro colocado, venceu o Guarani de Sobral, que está ameaçado de rebaixamento, por 1-0. Vou colocar então aqui a classificação para a gente acompanhar como é que ficou a situação das equipes. O Caucaia e o Ferroviário dividem a liderança com 10 pontos, só que o Caucaia tem 10 gols de saldo. O Pacajus aparece ali isolado na terceira colocação com 9 pontos. O Atlético é o quarto colocado com 8. O Icasa tem 6 pontos e o Guarani de Sobral 4 pontos, ainda está na zona de classificação. Porém, ele tem os mesmos 4 pontos que o Barbalha que já está na zona de rebaixamento. E o Crato, apenas 2 pontos. O Crato aí está numa situação muito complicada. Jogos da sexta rodada, que vão acontecer já nesta quinta-feira, penúltima rodada. O Caucaia vai jogar contra o Icasa. E o Caucaia aí pode praticamente sacramentar, já está virtualmente classificado, né? Mas o Caucaia matematicamente pode se classificar vencendo o Caucaia. O Crato vai ter uma parada dura contra o Ferroviário. E se perder pode ser rebaixado, que daí vai depender do que acontecer com o Guarani de Sobral e com o Barbalha. Mas se perder do Ferroviário, praticamente vai dar adeus à primeira divisão. O Guarani vai jogar contra o Atlético, né? O Atlético, que é o quarto colocado com 8 pontos, e o Guarani aparece em sexto com 4 pontos. De repente, uma vitória combinada a um tropeço do Barbalha e do Crato já classifica o Guarani. E o Pacajus vai jogar contra o Barbalha. O Barbalha é outro que está na zona do rebaixamento e pode também praticamente ser rebaixado nesta rodada, né? Lembrando que são 7 rodadas, já foram 5, faltam apenas 2. Vamos falar agora da Copa do Nordeste. Copa do Nordeste que, né, foi tanta coisa que aconteceu no final de semana. Eu gravei uns vídeos pré-jogo da Copa do Nordeste, mas não falei ainda especificamente sobre a rodada, né, a rodada de abertura. A rodada começou no sábado com a vitória do Vitória por 2-0 sobre o Santa Cruz. Teve também um empate em 0-0 do Botafogo contra o 4 de julho, Botafogo da Paraíba. O Altos, né, fazendo sua estreia na competição, venceu Confiança por 2-1. Esse jogo também no sábado. Aí no domingo nós tivemos um empate CSA e 13. Tivemos um duelo bem interessante com o Bahia, né, com um time aí cheio de jovens jogadores, né, os jogadores do time de aspirantes venceu o Salgueiro por 3-2. Também tivemos um jogo bem movimentado no domingo, o empate do Sport com o Sampaio Corrêa 1-1. O Sport que poupou aí seus principais jogadores para ganhar um descanso, né? O Sport que tinha encerrado sua participação no Campeonato Brasileiro na quinta-feira. Aí nessa segunda-feira tivemos ABC e Ceará, um jogo também bastante movimentado. O gol do Ceará foi chorado, nossa, foi um bate-rebate, foi um salseiro lascado. E nesta quarta-feira vamos ter o encerramento da primeira rodada com o Fortaleza jogando contra o CRB. Jogo às 7h30 da noite no estádio Castelão. E para você assistir esse jogo, torcedor, ó, primeiro link da descrição, o All Sport Clube. Lá você vai assinar o pacote com o Nordeste FC e com o Estádio TNT. No Nordeste FC você acompanha todos os jogos da Copa do Nordeste ao vivo, né? E no Estádio TNT você acompanha todos os jogos da Liga dos Campeões, Nations League, Campeonato Italiano e jogos do Campeonato Brasileiro. Lembrando, hein, que a TNT renovou aí os direitos de transmissão com a Liga dos Campeões da Europa. Então são aí pelo menos mais 3 temporadas, além dessa que está em andamento, para o torcedor acompanhar a Liga dos Campeões da Europa no Estádio TNT. E esses dois pacotes, né, esses dois serviços de streaming, por apenas R$ 29,90 por mês. Um pacote com o Nordeste FC para acompanhar a Copa do Nordeste e o Estádio TNT para acompanhar a Liga dos Campeões, os dois juntos por R$ 29,90 por mês. Aproveita que tá muito interessante o preço. Agora vamos falar daqui da classificação da Copa do Nordeste. E depois eu passo os jogos já da próxima rodada. O grupo A, o Bahia lidera sozinho, né? Lembrando que os times de um grupo jogam contra os times do outro grupo. Então no grupo A o Bahia lidera isolado. Depois vem Ceará, 13, Sampaio Corrêa e 4 de julho. Todo mundo com um ponto. CRB, Confiança e Santa Cruz estão sem pontuar no grupo A.
No grupo B, Vitória e Altos dividem a liderança com 3 pontos. Depois aparece CSA, Sport, ABC e Botafogo, todos com 1 ponto. Fortaleza e Salgueiro, 0 ponto. Lembrando, né, que o Fortaleza ainda não jogou, bem como o CRB lá no outro grupo, né? Essas equipes ainda podem pontuar na rodada. Próxima rodada da Copa do Nordeste terá no sábado o Ceará jogando contra o Vitória. Jogo às 4 da tarde no Castelão. Também no sábado, no Rei Pelé, às 4 da tarde, o CRB recebe o Sport. Às 6h15 da tarde, no Pituaçu, o Bahia joga contra o Botafogo. Também no sábado, no mesmo horário, às 8h15, o 13 joga contra o Altos. No sábado, 8h30 da noite, Sampaio Corrêa recebe o Fortaleza. E aí, teremos o complemento da rodada no domingo, com o Santa Cruz jogando contra o ABC. O 4 de julho recebendo o Salgueiro. E a equipe do Confiança jogando contra o CSA. O jogo do 4 de julho será às 18 horas e o jogo do Confiança contra o CSA às 8 da noite. Então esses aqui são os jogos da Copa do Nordeste, jogos da segunda rodada. E seguindo aqui com o vídeo, agora vamos falar do tabelão. Vai ser assim, vamos falar aí de 12 campeonatos estaduais. Lembrando que eu não vou falar do Campeonato Paulista e do Campeonato Carioca, porque nesses 2 campeonatos já tem um vídeo aqui no canal, né? Então não precisa ficar repetindo. Então depois vocês dão uma conferida lá. Vamos falar então dos outros estaduais que terão jogos nesta quarta-feira. Se eu não falar aqui o estadual é porque não tem jogo na quarta, hein? Então, sem perda de tempo, vai ser um bate pronto, né? Pra gente falando então rapidinho aí dos campeonatos estaduais que vão rolar nesta quarta-feira. Vamos começar então falando sobre o Campeonato Alagoano. Campeonato Alagoano, que nós vamos ter apenas um jogo nesta quarta-feira, válido pela terceira rodada. O CSA vai jogar contra a equipe do Céu. Esse jogo vai ser às 20 horas no estádio Rei Pelé. Foi um jogo antecipado da terceira rodada por conta aí da participação do CSA na Copa do Nordeste. Seguindo aqui com os campeonatos, agora vamos falar do Campeonato Baiano. O Campeonato Baiano aí que terá 3 partidas, só que cada uma válida por uma rodada. O Vitória da Conquista joga às 16 horas contra a equipe do Doce Mel, né? Esse jogo foi o adiado da primeira rodada, então vai acontecer nesta quarta-feira. Aí pela segunda rodada, nós vamos ter o Atlético Alagoinha jogando contra o Bahia de Feira, também às 16 horas, lá no estádio Carneirão. E também teremos um jogo da terceira rodada, né? Jogo da terceira rodada com o Bahia recebendo o Unibir. Esse jogo vai ser às 18 horas no Pituaçu, portanto, o Campeonato Baiano com 3 jogos válidos por 3 rodadas. Seguindo aqui com a rodada, vamos falar do Campeonato Brasiliense. Campeonato Brasiliense que tem nesta quarta-feira o jogo do Brasiliense contra o Lusiane. Esse jogo aí é válido pela primeira rodada, que foi adiado por conta do Brasiliense estar disputando a final da Copa Verde. Esse jogo da primeira rodada acontece nessa quarta-feira, 3h30 da tarde, na Serra do Lago. Jogo Brasiliense e Lusiane. Aliás, o Brasiliense aí acertando com o Jorge Henrique, hein? No 6 de última hora aí, Brasiliense acertando com o Jorge Henrique. Vamos agora para Santa Catarina. Santa Catarina que terá aí a sua terceira rodada. E às 16 horas teremos aí o Juventus jogando contra o Ercílio Luz. Um pouquinho mais tarde, às 17 horas, o Concórdia recebe a equipe do Brusque. Também, um pouco mais tarde, né, a equipe do Marcílio Dias joga contra o Próspera, 8 da noite. 8h30, o Avaí faz o clássico na ressacada contra o Figueirense. E aí na quinta-feira teremos aí o complemento, mais um jogo, né, o Criciúma contra a Chapecoense. O jogo Metropolitano em Joinville da terceira rodada foi adiado, não tem data para acontecer. Outro campeonato que segue nesta quarta-feira é o Campeonato Gaúcho, com a realização de sua segunda rodada. O Ipiranga joga no Colosso da Lagoa às 8 da noite contra o Novo Hamburgo. No mesmo horário, o Aimoré enfrenta o Esportivo no estádio Cristo Rei. Também às 8 da noite, o Grêmio jogará contra o Brasil de Pelotas na Arena do Grêmio. E aí na quinta-feira teremos outros 3 jogos. O Pelotas joga contra o Internacional às 8 da noite na Boca do Lobo. O São José, no mesmo horário, joga no Francisco Noveleto contra a equipe do Caxias. E às 9h30 da noite, o Juventude encara o São Luís. Esses são os jogos da segunda rodada do Campeonato Gaúcho. Seguindo aqui com os campeonatos, agora tem Campeonato Goiano. Campeonato Goiano versão 2021, né? A versão 2020 acabou no sábado. E já tem aí a segunda rodada da versão 2021. A equipe do Jataiense vai jogar às 4 da tarde contra o Grêmio Anápolis. Às 8h30 da noite, esses jogos são válidos pelo Grupo A. O Anápolis encara o Itumbiara. E na quinta-feira, o Craque joga às 3h30 da tarde contra o Atlético Goianiense. Jogos esses do Grupo A. Pelo Grupo B, também tem jogo nessa quarta-feira. A equipe do Jaraguá
joga contra o Iporá, jogo às 3h30 da tarde. Ainda na quarta-feira, o Goiás joga contra o Goianésia, 8h30 da noite. E na quinta-feira, o Aparecidense encara a equipe do Vila Nova, né? Aparecidense e Vila Nova aí voltando a se enfrentar agora pela primeira fase do Campeonato Goiano de 2021. Agora vamos para o Maranhão. Maranhão que teve jogo nesta terça-feira. O Motoclube bateu a equipe do IAP pelo placar de 2-0 fora de casa. Na segunda-feira, o Pinheiro empatou 0-0 com o Imperatriz. É uma Imperatriz aí que está numa situação complicada no campeonato na zona de rebaixamento. E o complemento da terceira rodada acontece nesta quarta-feira, 3h30 da tarde, com o Juventude Samas recebendo o Sampaio Corrêa, jogo que fecha a terceira rodada do Campeonato Maranhense. Seguindo aqui, agora vamos falar do Campeonato Mineiro. Campeonato Mineiro que também tem nesta quarta-feira a sua segunda rodada. E o Boa Esporte joga às 7 da noite contra a equipe do Pouso Alegre, lá em Varginha. Também às 19 horas, o Coimbra vai encarar a Patrocinense. A Patrocinense aí que mudou de escudo, hein? Era um escudo parecido com o do Atlético Mineiro. Tá diferente agora. Ainda na quarta-feira, o Atlético Clube vai jogar contra o América, lá em Juiz de Fora. Jogo às 7h15 da noite. Às 20 horas, a URT joga contra o Uberlândia. Jogo lá no Zama Maciel. Ainda na quarta-feira, o Cruzeiro recebe a Caldense no Mineirão. Esse jogo às 9h30 da noite. E a rodada será completada na quinta-feira com a Tombense recebendo o Atlético Mineiro às 21 horas, reedição da final de 2020. Seguindo aqui, agora vamos falar do Campeonato Pernambucano, que nesta quarta-feira terá a realização aí de 3 jogos, né? Teremos aí o Central recebendo o Santa Cruz, jogo às 4 da tarde. Também às 4 da tarde o Afogados joga contra o Retrô. Às 18 horas o Sport encara o Salgueiro lá na Ilha do Retiro. E a rodada será completada no domingo com 2 jogos. A equipe do Vitória jogará contra o Veracruz 4 da tarde na Arena de Pernambuco, enquanto que o 7 de setembro encara o Náutico no domingo. Esse jogo aí, pelo que eu tô vendo aqui na tabela, não tem horário definido, né? Mas vai ser no domingo. Bola rolando também nesta quarta-feira no Piauí, pelo Campeonato Piauiense, porém são jogos aí antecipados da quinta rodada. A quarta rodada acontece neste final de semana. A quinta rodada estava programada para o outro final de semana, para os dias 13 e 14 de março. Porém, como as equipes do 4 de julho e do Altos estão envolvidas com a Copa do Nordeste, e a Copa do Nordeste são jogos aos finais de semana, então a Federação do Piauí antecipou os jogos das duas equipes para essa quarta-feira. Então, o 4 de julho visita o River às 4 da tarde, enquanto que no mesmo horário o Parnaíba jogará contra o Altos, né? Esses 2 jogos acontecendo às 4 da tarde. Vamos falar agora do Campeonato Sergipano. O Campeonato Sergipano aí que está na sua segunda rodada e teve jogo já nessa terça-feira. O Atlético Gloriense empatou em 0-0 com a equipe do Dourense. Jogo aí que aconteceu às 16 horas desta terça-feira. Na quarta-feira acontece o jogo entre o América de Pedrinhas contra o Confiança. Jogo às 3h30 da tarde. Um pouquinho mais tarde, às 16 horas, o Frei Paulistano jogará contra o Maruinense. Esse jogo às 16 horas. E também na quarta-feira, né, nesta quarta-feira, o Itabaiana vai jogar contra o Boca Júnior, complementando aí a segunda rodada do Campeonato do Sergipe, né, Campeonato Sergipano. E para fechar a rodada, nesta quarta-feira acontece a terceira rodada do Campeonato de Tocantins, Campeonato de Tocantinense. Tocantins, aí a Federação de Tocantins caiu no ranking da CBF, significa que para 2022 só poderá indicar uma equipe para a Série D do Campeonato Brasileiro. A Federação do Tocantins perdendo uma vaga aí na Série D do Campeonato Brasileiro, perdeu 2 posições no ranking da CBF. E vamos aos jogos dessa quarta-feira. A equipe do Tocantins joga contra o Capital, esse jogo às 4 da tarde, também às 4 da tarde. O Araguacema joga contra o Paraíso. Jogo às 8h15 da noite, o Gurupi encara a equipe do Palmas. E também às 8h15, o Tocantinópolis vai encarar a equipe do Interporto. Esses então são jogos do Campeonato Tocantinense. Bom, pessoal, então essas as informações que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like e se não está inscrito, se inscreva no canal. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês e até um próximo vídeo. Valeu!